Olá, tudo bem com você? De novo aqui, estamos falando novamente sobre o nosso livro Ditadura da Beleza e Revolução das Mulheres. Já estamos no capítulo 11 e no vídeo anterior eu postei sobre a revolução que elas começaram a fazer, né, do comitê dos jornalistas. E nesse comitê eles selecionaram jornalistas do mundo inteiro, estava participando desse comitê, e combinaram de soltar uma carta aberta. Essa carta aberta seria soltada em todas as revistas ao mesmo tempo, e isso aconteceu. E foi, num primeiro momento, um choque, foi, num primeiro momento, um boom, né? As pessoas realmente ficaram bem, os diretores das revistas, né, os gerentes, diretores, ficaram bem abalados com isso, cabeças rolaram, pessoas foram demitidas. E aqui nós vamos continuar com essa história, né? O que aconteceu depois que essa carta aberta, inclusive no vídeo anterior, eu li inteirinha a carta como ela foi publicada. E vamos ver hoje, nesse vídeo, o que aconteceu com essas pessoas que se envolveram nessa revolução. Como vocês sabem, né, toda revolução tem sangue que derrama, tem cabeça que rola. E isso não seria diferente aqui. E como se trata de mídia, é algo bem pesado. E aí, então, depois de 3 dias que tinham passado, que essa carta aberta estava circulando, ocorreu assinantes que desistiram da assinatura da revista, ocorreu e-mails, mensagens, pessoas criticando, falando, empresas, né? Então, pessoas que tinham serviços e produtos que envolvia a beleza, envolvia esse padrão inatingível, começaram a se rebelar em relação a isso tudo, em relação a essa ação, né, desse comitê. E a própria Elizabeth, né, foi chamada pelo seu gerente e foi informada de que 3 jornalistas seriam mandados embora daquela revista, inclusive Lisa. Lisa era a secretária pessoal de Elizabeth, que estava extremamente envolvida nessa ação. E Elizabeth, ela ficou sem reação, embasbacada, e ela pediu pro Robert, o gerente dela, despedi-la e não despedir Lisa, porque isso tudo começou a partir dela, a partir de uma convicção dela, e ela foi levando todos junto com ela, que não seria justo Lisa passar por isso, mas que pudesse ser ela. Aí Robert virou para ela e falou assim: eu só estou te comunicando, não estou fazendo nada além disso. E com isso elas começaram a ter informações de pessoas, de mulheres que eram abusadas no seu local de trabalho por homens, só pelo fato de serem mulheres, sexualmente, moralmente abusadas, assedialmente, sexualmente assediadas. Então, assim, elas começaram a ter contato com dimensões de informação que elas não imaginavam que acontecia, né? E aí Lisa, né, ficou sabendo, e Elizabeth encontrou Lisa e começou a chorar junto com Lisa. Falou: Lisa, eu sinto muito, não era para acontecer assim, não era para ser isso, não era isso que a gente buscava. A Elisa falou assim: fica tranquila, Elizabeth, porque eu estou nisso, eu comprei essa guerra também, eu acredito no que a gente está fazendo e vai dar tudo certo, eu vou fazer qualquer outra coisa. E com isso outras revistas também começaram a entrar, né, em contato e falar que pessoas foram mandadas embora também, jornalistas importantes dentro de revistas, editores importantes dentro de revistas foram também dispensados, né? E aí, além disso, também toda essa questão de dispensar, houve também uma questão emocional que começou a rodear todos ali. O ambiente de trabalho começou a ficar
bem estranho, bem diferente, porque mesmo as mulheres que não estavam no comitê, não estavam apoiando a revolução, elas estavam por dentro do assunto. E elas estavam vendo para onde ia isso. E elas queriam também participar dessa justiça com elas mesmas, né? Porque elas sofriam de alguma forma sobre isso, principalmente jornalistas mulheres, quando entram em algum lugar para entrevistar homens poderosos. Então, todas sentiam alguma necessidade de uma justiça para si, né? Então, assim, foi bem pesado. E aí, em contrapartida de tudo isso, desse cenário caótico que foi depois dessa carta aberta nas revistas, começaram a surgir uma avalanche de cartas e e-mails de mais de 500 mil mulheres que queriam mais informações sobre isso tudo, sobre o que estava acontecendo, né? E também algumas contando suas histórias, contando sua vivência, contando discriminação que sofriam, contando as humilhações que elas sofriam por chefes. Então, assim, olha, mais de 100 mil mensagens de mães desesperadas por filhos que estavam com transtorno, com algum tipo de síndrome, com alguma questão. Então, isso foi tomando uma dimensão tão imensa, né? Uma dimensão que elas não imaginavam que podia acontecer. Queriam também ter recebido um alerta quando eles estavam na primeira infância, as pessoas, né, falando, poxa, agora vocês estão aí falando, estão na mídia, então tem a possibilidade de mães ouvirem isso e mudar todo um cenário, todo um conteúdo para seu filho. Então também tinha um outro lado que estava, homens também começaram a se pronunciar, né? Pessoas que tinham também uma questão de compulsão por exercícios, vigorexia. Então, tantas outras coisas começaram a vir à tona dentro de uma questão que era uma beleza inatingível, começaram a surgir N questões, todos muito envolvidos nisso aí. Então, assim, olha, e essas mensagens de vigorexia foram mais de 500 mensagens de meninos. Olha que incrível isso, como isso foi transformador para muita gente, recuperador para muita gente. E aí isso continuou seguindo mais de 150 mil mensagens de mulheres acima de 40 anos admitindo que tinha medo de envelhecer, medo de não ser mais sexualmente atraentes, medo de não ter mais prazer, medo de não ser amada, não ser mais procurada, mercado de trabalho escasso. Então, olha como vai longe essa questão de um padrão, né? E isso continuou seguindo muitas mensagens da faixa etária de 25 a 40 anos também, homens, depoimentos por homens, né? Mais de 50 mil e-mails falando que eram escravos de uma beleza, compulsivos por dietas, homens, coisas que a gente não ouve, que a gente não vê, porque eles não comentam, e tem essa questão, tem esse problema. Então olha que dinamismo que foi tomando esse comitê dessas mulheres revolucionadoras, né? E com isso, eles começaram agora colocar dentro do comitê psicólogos e psiquiatras. E tinham mais de 500 psicólogos e 200 psiquiatras apoiando essa iniciativa, apoiando esse comitê. E aí, essas jornalistas que ficaram sem empregos, que foram perdendo, né, o seu trabalho, começaram a ser recebidas por esse comitê, e esse comitê começou a criar uma dimensão de ter já pessoas, assim, inclusive sendo remuneradas para trabalhar nele. Então, elas já começaram a ter funções, começou a ser uma organização. Então, não era simplesmente pessoas a fim de defender uma ideia, começou a ser uma organização, um comitê real mesmo, né? E até coisas mínimas como filmes, que dentro de filmes eram colocados imagens de refrigerante, imagens de pessoas, né, perfeitas ali fazendo alguma propaganda, e essas imagens elas eram disparadas 1000 vezes para formar uma imagem. Isso ia causando no cérebro
uma mensagem subliminar e despertava gatilhos. Então a pessoa que assistiu o filme e via propaganda de um refrigerante, ela saía e ela queria tomar esse refrigerante. Ou mesmo durante o filme queria tomar esse refrigerante, né? E às vezes via uma imagem de algo, de uma pessoa, e ela queria ser essa pessoa, então ela saía dali estimulada para aquilo, para ter aquela beleza, para ter aquele padrão. Então isso também influenciou até isso, sabe? Coisas que eram imperceptíveis aos olhos e era inconsciente, começou a vir para o consciente, começou a ser exposto também. E coisas que a gente não tem controle, porque é a nossa mente que está lendo, nós não passa pelo nosso consciente, né? E aí, com isso, foram seguindo e Elizabeth se encontrou com Marco Paulo, e Marco Paulo estava acompanhado da sua esposa Ana, e começaram a conversar sobre a pesquisa que eles tinham feito, né, sobre mulheres num país tropical, numa população multirracial, mulheres alegres, soltas, comunicativas. Então eles queriam entender como era esse padrão de beleza nesse país. E se isso fosse muito alto, eles concluíam, se for alto num país assim, imagine nos outros países, né, onde existe uma diminuição de luz, uma diminuição de alegria, uma diminuição de atividades ao ar livre, né? As pessoas ficam mais vulneráveis a uma depressão. Então, como seria nesses países, né, essa questão? E aí, Elizabeth falou para Marco Paulo que seria muito interessante ele apresentar essa pesquisa no Congresso de Los Angeles, que iria acontecer logo em seguida. Inclusive, convidou ele e Falcão para ser os embaixadores desse comitê, né, para ser a cara do comitê. E ele ficou muito lisonjeado, ele entendeu que realmente existia uma participação dele e que seria interessante isso, mas como ele já era um escritor famoso, ele entende que a mídia tanto pode construir como destruir uma imagem. Então ele ficou lisonjeado, ele aceitou, mas ele disse para Elizabeth que teria a necessidade de se tomar um certo cuidado com a mídia, né? Então ele não queria aparecer tanto na mídia, mas ele iria dar todo o suporte fora, por trás, as entrevistas que precisariam dar, ele daria, mas inclusive disse a ela e para ela alertar também as outras pessoas e o comitê, para que fossem devagar na mídia e começassem a fazer um trabalho lá de baixo, um trabalho educativo, um trabalho com professores, que ele defende que os professores são as pessoas mais imprescindíveis para estar à frente de uma linha dessa, de uma reeducação de imagem. Então ele colocou isso como uma conscientização para que todo aquele afoito que eles estavam, porque são todos jornalistas e tem a mídia muito fácil, muito próxima, para que fosse mais devagar, porque aquilo estava tomando uma proporção muito grande e ainda não tinha uma estrutura, precisava estruturar a coisa lá de baixo, vir de uma forma educativa, para que pudesse expandir com solidez, né? Não seja uma coisa que ia ser um momento, mas que fosse uma coisa permanente. E ele disse que tinha que começar pelas escolas, pelas famílias, pelas ruas, pelos bairros. Então ela entendeu o que ele quis dizer e ela concordou, né, que seria interessante mesmo fazer isso. E aí, para que se houvesse uma forma de uma mudança na maneira de como a mulher ou o homem contemplava o belo e que se expandisse seu prazer de viver e que isso fosse consistente e consolidado. E ele sabia que de forma direta e indireta muitos produtos estavam sendo mexidos, estavam sendo mudados, e ele sabia que isso poderia vir, né, por cima deles, mas que seria importante eles estruturarem e continuarem assim, plenos, brandos, firmes dentro dessa questão, dentro dessa revolução. E quando se mexe com o dinheiro, abre-se uma caixa de Pandora, um baú de segredos cujas consequências são imprevisíveis. E a gente bem vê, né? E a gente bem sabe como é imprevisível essa questão quando entra o dinheiro envolvido, começa a entrar política também nessa questão, começa a entrar outros interesses. Então, realmente há uma necessidade
de ter um cuidado em relação a tudo que se procura, a tudo que se faz, né? Tem que ter uma cautela, tem que ter objetivos, estratégias e ir comendo pela beirada para se chegar até o centro. É difícil você chegar já no meio e ir comendo do meio para a beirada. Pode dar muita coisa errada nesse caminho, né? Então é isso. Estamos aí já do meio para o final do livro já, né? E que incrível poder compartilhar uma obra tão maravilhosa que Augusto Cury deixou para nós, não é mesmo? E fique com Deus e até o próximo vídeo.